Eu gostaria que a igreja abrisse com muito vigor seus olhos e ouvidos espirituais, porque o Senhor, Ele tem muito a falar conosco essa noite. Amém? Eu gostaria, em respeito à palavra, em respeito a esse momento de ensinamento através do Espírito Santo, orar a esse Deus que nos conduz em caminhos de retidão. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesse momento, ó Pai, eu quero te pedir pela condução, Senhor, desta palavra, deste culto. Espírito Santo, venha usar meu ser, segundo o teu querer e de maneira que te apraz. Meu Deus, que não venha ser dito palavras de homens, ó Deus, mas usa o teu servo apenas como instrumento para que o Senhor venha falar. Ó Espírito Santo, esteja agora na mente ávida de cada pessoa aqui nesta igreja para ensinar. Senhor, dê-lhes o entendimento do que vai ser dito e conduza, ó Deus, a minha vida segundo o teu querer e a tua vontade, para que, Senhor, eu venha ser edificado por essa palavra, para que a igreja venha ser edificada por essa palavra. Estamos aqui essa noite para aprendermos de Ti, Espírito Santo. Queremos o Teu ensinar, precisamos do Teu ensinar. Sei conosco. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Igreja, o tema dessa ministração é ter versus ser. Estão dando para entender? Estão dando para chegar? O tema da ministração dessa noite é ter versus ser. E eu gostaria que os amados lessem comigo esse texto e logo após eu vou estar falando. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Queridos, hoje nós estamos vivendo na era da inversão de valores. Os valores, eles têm, ao decorrer dos tempos, mudado. Os valores familiares têm mudado. E os valores que há tempo regiam a Igreja de Cristo, esses também têm mudado. Hoje, nós vivemos na era do ter e não mais na era do ser. Nós vivemos na era de busca constante pelas realizações profissionais, pelas conquistas financeiras, mas não vivemos mais pela busca constante do ser. Ser o quê, pastor? Quando o Senhor fala do ser, está tratando de qual ser? O ser humano? Esse ser em questão, queridos, é o ser cristão, é o ser temente a Deus, é o ser verdadeiramente fiel naquilo que a sã palavra nos ensina.
E o decorrer da ministração vai nos ensinar e vai nos mostrar que nós estamos aquém daquilo que Deus tem para nós. Luz versus trevas. Mateus 6,22 vai dizer: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Esse texto ele vai ficar mais claro no desenvolver, no decorrer do texto da nossa ministração. E eu vou entrar agora, queridos, os dois senhores. Ao lado está duas figuras representativas, uma representativa representando Mamon, que é considerado o Deus das riquezas, e do outro lado representando o Cordeiro de Deus, Jesus. E na nossa geração está existindo uma guerra constante, porque as pessoas não querem mais o ser temente ao Senhor Jesus, o ser obediente à palavra de Deus, o ser que por si só lhe garante aquilo que é mais importante nesta vida, que é a sua salvação. Mas a igreja tem mudado para a busca incessante do ter. E eu quero chamar a sua atenção essa noite, amados, a um que representa as riquezas seculares, a um que representa as riquezas que vai gerar a concupiscência, que vai gerar os prazeres da carne, e esse ser é Mamon. E a Bíblia vai dizer que você não pode adorar a Deus e as riquezas. E a Bíblia vai dizer que se você não adora as riquezas, com isso você não está adorando a Mamon. Por quê, queridos? Nós cantamos aqui e louvamos essa noite. O desejo de adorar a Deus arde o coração. Me entrego, Senhor. Tu és o meu verdadeiro Deus e é o único que é digno do meu louvor. Ora, se eu digo que Jesus é o único que é digno do meu louvor, eu tenho que ter a convicção e a consciência que tudo que me afasta desta adoração genuína ao Senhor Jesus, mediante o desejo dos bens materiais, eu estou dando lugar para Mamon na minha vida. E Deus, queridos, não divide a glória dele com ninguém. O Senhor Jesus não divide a glória dele com ninguém. Hoje nós estamos no tempo da teologia da prosperidade. Eu vou falar essa noite sobre a teologia da prosperidade, com causa e efeito, e com convicção. A teologia da prosperidade é a desculpa perfeita para o crente que tem o coração inclinado para as riquezas seculares, ou seja, para Mamon. Teologia da prosperidade
É a desculpa perfeita para o crente que tem o coração voltado para as riquezas, ou seja, para Mamon. Eu vou estar lendo algo, vocês acompanhem. Uma razão, ou uma das razões pela qual os evangélicos têm tido dificuldade em perceber o que está errado com a teologia da prosperidade é que ela, diferente das heresias clássicas, quais são? Aquelas defendidas pelos mormons, onde o livro do Mormon é mais importante do que a Bíblia. As heresias defendidas pela testemunha de Jeová, que não cansam em dizer que Jesus não é Deus, limitando o poder do Deus Criador Jesus Cristo em criatura. E queridos, diferente disso tudo, eu vou te dar um exemplo. A teologia da prosperidade é um tipo diferente de erro teológico. Ela não nega, diferentemente, nenhuma das verdades fundamentais do cristianismo. A questão é a de ênfase. O problema da teologia da prosperidade, queridos, não é o que a teologia da prosperidade diz, mas sim o que ela não diz. Pastor, se faz mais claro, vamos ler alguns textos e você vai entender melhor. O problema não é o que a teologia da prosperidade afirma. O problema é o que ela deixa de afirmar. E a ênfase que ela faz naquilo que não deveria. Ela está certa quando diz que Deus tem prazer em abençoar seus filhos com bênção material. Ela tem certeza e ela está certa porque a palavra diz isso. Mas ela erra quando deixa de dizer que qualquer bênção vinda de Deus é por graça e não um direito que nós temos e que podemos reivindicar, ou seja, exigir dele. No momento que eu exijo de Deus que Ele me abençoe, eu quero ser Deus no lugar do próprio Deus. Tudo que eu recebo na minha vida, seja prosperidade, seja felicidade em vários aspectos, é puramente por graça. A graça de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Não pense que é porque você merece. Não pense que é porque o pastor merece. É porque Deus é Deus de graça. E nós temos a graça do Senhor em nossas vidas. Então perceba que o problema não é o que afirma, é o que deixa de dizer. E isso intencionalmente. Querido, ela está certa, a teologia da prosperidade está certa, quando diz que devemos dar o dízimo e ofertas. A Bíblia diz isso, está certo, mas erra quando deixa de dizer que isto não obriga Deus a pagá-lo de volta. Quando eu oferto a casa do Senhor, eu estou abrindo meu coração para que haja provisão naquela casa, para que o Senhor venha dali ter recurso para fazer um evangelismo, para que o Senhor venha dali ter recursos para abençoar uma reforma, alimento de alguém que venha precisar. Quando eu dizimo na casa do Senhor, a Bíblia diz que Deus, Ele afasta o espírito imundo chamado de devorador, e a minha vida financeira, por graça de Deus, ela vai prosperar. Mas, queridos, eu não posso fazer do que eu entrego a Deus poder de barganha para o que Deus vai entregar a mim.
Eu dizer à igreja que o dízimo é lícito, está certo. Eu dizer à igreja que a oferta é lícita, está certo. Agora eu dizer à igreja que você vai ter, segundo o que você está dando, está errado. Jesus estava no templo, querido. E ali chegavam pessoas de muito dinheiro, de muitos bens, que entregavam valores altos ao Senhor Jesus. Mas chegou uma pobre, uma pessoa humilde, e deu algumas moedas. Misericórdia, Senhor. E o que ouviram os seguidores de Jesus? Em verdade vos digo, esta foi quem deu mais. Porque Deus conhecia o coração, queridos. E aquela mulher, quando ela entregou a Jesus, ela não estava fazendo barganha com Jesus. E o Senhor poderia abençoar, poderia, não pode, se Ele quiser. Eu não posso fazer barganha de troca para com Deus. O que vem ensinar isso pode ser qualquer coisa, menos o Evangelho de Deus. A teologia da prosperidade, ela está certa quando diz que Deus faz milagres e multiplica o azeite da viúva. Está certo, a palavra diz. Mas errada quando deixa de dizer que nem sempre Deus está disposto, em sua sabedoria insondável, a fazer milagres para atender nossa necessidade. E que, na maioria das vezes, Ele quer nos abençoar materialmente através do nosso trabalho duro, honesto e constante. O Senhor abençoa, faz multiplicar, faz. Quando Ele quer. Quando Ele entende que é necessário para a sua vida. O problema é que o crente, assim como as pessoas descrentes, querem receber a prosperidade pelo lado mais fácil. Aqui no Brasil existe o chamado jeitinho brasileiro. Cidadão, ele tem um conhecimento, consultou a pessoa que está lá gerenciando uma fila, e por conhecer ele não pode pegar a fila igual os demais. Ele vai fazer o jeitinho brasileiro e vai passar na frente de todo mundo. E as pessoas pensam que Deus é aquele que está gerindo a fila, que tem uma bênção para a sua vida através do seu esforço, através do seu trabalho, através do seu crescimento. Mas você acha que Deus é aquele que está gerindo a fila? Você vai chegar para o Senhor e Ele vai lhe fazer passar na frente da fila. Isso é coisa de homem, é coisa de Deus. Deus não trabalha em cima da legalidade. Pastor, com isso quer dizer que Deus não abençoa por abençoar? Eu não estou maluco de falar uma coisa dessa. Deus abençoa quando Ele quiser, da maneira dele, porque Ele é Deus. Mas eu não posso entender que eu tenho o poder de fazer barganha para com Deus. Eu não posso entender que quando Deus quer me abençoar pelo meu trabalho, e quando eu não trabalho para ser abençoado, eu não vou ser abençoado, meu amigo. Hoje, graças a Deus, o Senhor me deu uma postura de honra, pastoreando essa igreja, sendo pastor presidente dessa casa, e me abençoou com o serviço público. Hoje eu sou servidor público. Mas se sou servidor público hoje, queridos, é porque eu estudei, é porque eu madruguei, é porque eu estava ali em cima dos livros estudando, porque Deus queria me abençoar, me abençoou, mas o que depende de mim, eu tenho que fazer.
Continuando, queridos. A teologia da prosperidade, ela acerta quando cita textos na Bíblia que ensinam que Deus recompensa com bênçãos materiais aqueles que o amam. Deus recompensa com bênçãos materiais aqueles que o amam. Isso está na Bíblia, mas erra quando deixa de mostrar aquelas outras passagens que registram o sofrimento, a pobreza, a dor, a prisão, a agonia, a angústia dos servos fiéis de Deus. Se eu digo que Deus abençoa aquele que é fiel a Ele e prospera, e eu induzo as pessoas que estão ouvindo que tudo é mar de rosas e não instrua as pessoas que Deus, Ele também abençoou aqueles que sofreram, que foram presos, comidos por leões, perseguidos, porque isso é o crescimento e o amadurecimento da igreja. Porque, queridos, se eu não ensinar para a igreja de Cristo os espinhos e só mostrar flores bonitas, a primeira tempestade que vir na sua vida, quando você for cortado a sua carne pelo primeiro espinho, você vai cair. E o evangelho de Deus não é um evangelho de brincadeira. A teologia da prosperidade, ela acerta quando destaca a importância e o poder da fé, mas erra quando deixa de dizer que o critério final para as respostas positivas de oração não é a fé do homem, mas a vontade soberana de Deus. Meu amigo, minha amiga, você pode ter a fé que for, e você vai pedir do jeito que pedir. Se Deus, que tem o poder soberano sobre a sua vontade, se Ele não quiser lhe dar, Ele não vai lhe dar. As pessoas confundem, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar o Senhor através da minha fé não quer dizer que a minha fé é barganha para que Deus me dê aquilo que Ele não quer me dar. Deus vai me dar segundo o seu querer e a sua vontade. Eu, se posso dizer que a fé é algo importante, eu tenho que dizer que a fé, ela está abaixo do poder de Deus e da vontade de Deus na sua vida. A teologia da prosperidade, ela acerta quando nos encoraja a buscar uma vida melhor, certo? Nós temos que buscar uma vida melhor. A Bíblia me ensina a lutar, a perseverar. Eu tenho que buscar uma vida melhor. E a teologia da prosperidade está certa quando ela diz isso. Mas, queridos, ela erra quando deixa de dizer que pobreza não é sinal de infidelidade. E nem a riqueza é sinal de aprovação da parte de Deus. E aqui eu tenho um ponto teológico gravíssimo. Se a teologia da prosperidade ensina que todo mundo tem que ficar rico, e aqueles que não são destinados por Deus a não ficar ricos, são amaldiçoados? Estão em rebeldia? Se a teologia da prosperidade é eficaz, quer dizer que eu tenho que medir a santificação do homem pela sua roupa, pelos seus bens, pela sua obra, pela sua posse? Eu sou Deus. E não pelo seu coração, que só Deus pode fazer, pela sua vida em segredo e oculto, que a Bíblia diz: você pode mentir para quem for, para o Senhor você não pode mentir.
então, quantos amaldiçoados, rebeldes nós temos no Brasil? Se todo pobre for amaldiçoado, porque não é rico, porque não prospera. Isso é mentira do diabo. Isso é engodo, é enganação. Você vai ter na sua vida aquilo que Deus projetar para você, não porque o pastor disse, não porque o bispo disse, porque Deus já tem para a sua vida aquela porção. E você vai fazer o que você quiser, mais do que aquilo você não vai ter, porque Deus já bateu o carimbo e vai ser aquilo na sua vida. Mas nós estamos vivendo na era do ter. Mesmo assim eu quero ter. O problema é seu. Porque para mim serve a convicção que Deus é na minha vida para me dar segundo aquilo que Ele projetou para mim. Se você quer o ter e não o ser, o problema é seu. Mas pode ter certeza, o galardão você vai ter no padrão. Porrada vai vir no momento certo. Quando a porrada vai vir, eu vou te dizer, quando vir um arrebatamento, que a igreja vai ter 100 pessoas, daqui a pouco some 50, 50 vai ficar os voadores olhando, cadê? Mas 50 subiram. É nessa hora que você vai ver o problema. É nessa hora que você vai querer vender o seu carro de luxo, a sua casa luxuosa e trocar em tudo para ter a oportunidade de subir. Já era, meu amigo. Existia aqui Lázaro, parábola do Senhor, e o rico. Lázaro, há momentos os cães lambiam suas feridas, suas chagas. Temente a Deus. O rico não queria conta com Deus, era rico. Morreu os dois. A Bíblia diz: Lázaro, seio de Abraão, paz, amor, harmonia. Um abismo entre os dois, o rico, o inferno. Pai Abraão, assim diz o rico: peça que Lázaro molhe a ponta do dedo e toque na minha língua, porque a sede está me consumindo. Pastor, então todo rico vai para o inferno? Você não me ouviu falar isso. Momento algum. Estou te falando. A primícia da minha vida é adorar a Deus. Se Deus quiser que eu seja próspero nessa terra, eu vou ser. Se Deus quiser que eu venha ter riquezas nessa terra, eu vou ter. Se Deus quiser. Mas não com força de barganha. Porque já está determinado para mim. Porque Deus é Deus. E eu não posso barganhar com Deus. E se Deus quer me abençoar nessa terra, Ele vai abençoar. Mas se Deus, queridos, Ele tem a sua porção aqui na terra, vai ser essa. E dê graças a Ele. Porque mais importante do que qualquer riqueza aqui na terra é a certeza que você vai adentrar os portões celestiais. A teologia da prosperidade, ela acerta quando nos encoraja a buscar a Deus, mas erra quando induz os crentes a buscá-lo em primeiro lugar por aquelas coisas que a Bíblia constantemente considera como secundárias, passageiras e provisórias, como os bens materiais. Eu tenho que encorajar você a buscar Deus, está certo. Agora eu tenho que buscar e encorajar você a buscar Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele tem. Quando você busca Deus pelo que Ele é, você assume a identidade do ser e não do ter. Mas quando você busca Deus em barganha pelo que Ele tem, você deixa de ser o ser, mas passa a ser o ter. E para quem quer ser o ter, você está seguindo a Mamon e não a Deus. A Bíblia não tem meio termo.
O que os crentes têm buscado? A maior verdade da nossa geração é essa aí, ó. O que os crentes têm buscado? Figura à direita. Nós temos algumas igrejas, o pessoal chama que é do mistério, da revelação. Eu não tenho nada contra. Apenas entendo que a visão eclesial e a doutrina dessa casa não se enquadra. Essa casa tem um estatuto interno e na frieza da leitura bíblica nós entendemos, não é por aí não. Mas as pessoas querem revelação, querem buscar, e a igreja está cheia. Mas existe uma que ela diz: Jesus cura. As pessoas querem buscar cura, querem buscar o pulo, o grito, o rodopio, o mistério. E há uma, queridos, que diz, a do meio: Jesus prospera. Menino! Jesus prospera, mas a placa é Igreja Evangélica. Jesus prospera. Ora, se a igreja é evangélica, se Jesus prospera, eu vou nessa. É a igreja evangélica? Jesus não prospera? Então é nessa que eu vou, parceiro. E está assim, ó, cheia. Cheia. Agora tem uma que diz: igreja evangélica, Jesus salva. Eu só consigo ver ali um entrando com alguma coisa na mão e só tem alguns poucos que estão lá dentro. Porque os valores estão invertidos. Não ensina nas igrejas mais que maior do que qualquer bem material é a sua salvação, é a salvação da sua alma. Não ensina na igreja mais que se Jesus voltar hoje, como é que está você? Se Jesus chegar hoje, como está a sua vida? De que vale toda a riqueza se você não tem convicção da sua vida em santidade para com Deus? Mas eu quero te falar uma coisa. Eu estou muito mais preocupado em ensinar para uma minoria a verdade do que usar de artifícios mentirosos, enganosos do diabo e ter uma igreja cheia, baseada na mentira, no engodo e no engano. Porque eu tenho temor a Deus. A Bíblia vai dizer que para cada ovelha eu vou prestar conta, queridos. E o meu galardão não está nessa terra, está na região celeste. Mas eu quero chegar para o Senhor e Deus olhar para mim e dizer: filho, você não teve 1 milhão de servos de mentira, você teve uma quantidade menor, mas todas essas cabeças, olha, ovelha por ovelha minha, que eu fiz através da sua vida, subiu, adentrou na cidade, foram escritas no livro da vida, e aquilo que era de mais importante para elas foi ensinado na tua igreja. Porque pouca era a tua força, segundo o lema dessa igreja, mas mesmo sabendo eu que você tinha pouca força, não negou meu nome e ensinou o que tinha de ser ensinado. O problema, queridos, é que as pessoas estão querendo prosperidade, mas não querem ser salvas. Estão ensinando que na vida do crente não deve haver sofrimento. Isso é bíblico? O que a Bíblia diz sobre isso? Porque se eu digo que você é só alegria, que você nasceu para ser rico, que você nasceu para ser próspero, eu estou dizendo que você não nasceu para pagar o preço, para sofrer. Eu não estou dizendo que existem espinhos e apenas rosas. O que a Bíblia diz? Vê. Salmo 119, 71. Eu gostaria que você, quem tiver com a caneta, anote essas citações. Salmo 119, 71 diz: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Deus trabalha
Romanos 8,18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O que há de vir é muito maior do que o sofrimento que nós estamos passando. Mas há sim possibilidade para o nosso crescimento de Deus permitir o nosso sofrimento. Segunda Coríntios 4,17 diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Meu Jesus, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, queridos. O que Deus está fazendo quando você passa por cada sofrimento é forjando o seu caráter, é fazendo com que você esteja apto a adentrar a santa cidade, que você conquiste pela sua luta a sua salvação. Como é então que eu vou dizer que são só flores? Tiago 5,10 vai dizer: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. O sofrimento está aí, vai passar. Deus está trabalhando aí. O vaso está sendo quebrado. O vaso está sendo forjado. O vaso, daqui a pouco, vai estar segundo o querer do oleiro. Os profetas foram pacientes no sofrimento. Nós devemos ser pacientes em nosso sofrimento, porque é para o nosso crescimento espiritual, queridos. 1 Pedro 2,19 diz: porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo juntamente. Os dois senhores, e a Bíblia diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Não tem condições de viver no evangelho de mentira e entender que eu estou agradando a Deus. Eu não posso imaginar que vivendo no evangelho de corrupção, eu estou agradando a Deus. Eu não posso entender que há pessoas tementes a Deus que colocam a sua salvação em segundo plano. Não posso acreditar. Pessoas que de fato são tementes a Deus. Que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma? Como saber a quem servimos? Primeiro, o que nos motiva a levantar toda manhã? Quais são os nossos valores? Tem pessoas que a motivação todas as manhãs é para ficar rico. Quem é rico, mais rico. É a busca incessante por algo pessoal. E os valores cristãos estão onde? Como saber a quem servimos? Eu vou fazer uma pirâmide e você presta atenção. Tem ali família, finanças, Deus, sucesso, esportes e
prazer. Tem pessoas que na pirâmide, ela faz assim, primeiro, dá para ver? O que é? Primeiro sucesso, depois família, depois finanças, Deus lá embaixo, esportes e o prazer. Prazer esse, me refiro ao prazer de maneira geral. Outra pirâmide, primeiro a família, Deus, finanças, sucesso, esporte e o prazer lá embaixo. Tem outra pirâmide que primeiro o prazer. É aquele camarada que ele quer o prazer da concupiscência, o prazer da mentira, o prazer do engano, o prazer que é levado aos valores terrestres, mas a família fica em segundo plano. Primeiro de tudo é prazer. E não importa, ele quer primeiro ter prazer, seja na bebida, seja na droga, seja em tudo. Outros, no esporte. Esporte não é apenas o esporte de jogar bola, é o esporte de maneira geral. Mas, queridos, alguns são obcecados pela finança. O cara é rico, ele quer ser mais rico. São obcecados. E a qualquer preço, seja através da mentira, do engano, ele quer ser rico. Ele quer aumentar suas finanças. E Deus que fica lá embaixo, lá atrás, não importa. Mas a outra, queridos, Deus está acima de todas as coisas. Depois a tua família. E Deus vai abençoar as tuas finanças, porque Ele sabe o que você precisa, melhor do que você. E você vai ter sucesso, em nome de Jesus. E você vai ter prazer em adorar esse Deus que é maravilhoso. Porque, querido, não tem como eu não colocar Deus acima de todas as coisas e achar que eu estou agradando a Deus. Mentira. Por que, pastor, que o senhor fala com tanta certeza que se eu não colocar Deus em cima de todas as coisas, eu verdadeiramente não estou agradando a Deus? É simples. Vamos ler todo mundo. Mateus 6:21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está teu tesouro? Na luxúria? No mundo? Na mentira? No engodo? Na mentira descabida da prosperidade? Porque você nasceu para ser rico? Ou o teu coração está em Cristo Jesus, que através do Santo Espírito vai lhe conduzir e lhe dar aquilo que é mais valioso na sua vida, que é a salvação da tua alma. Porque, queridos, em primeiro lugar, o reino de Deus e o demais vai ser acrescentado por esse mesmo Deus, da maneira que esse mesmo Deus tem para cada um de nós, segundo a sua vontade. Assim eu encerro essa palavra. Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer agora o último louvor e em seguida eu estarei dando a bênção apostólica.